Olá, tudo bom? Paz e graça, Deus abençoe você, estenda graça sobre sua vida. Nós estamos aqui para mais uma devocional dominical aqui na nossa igreja presbiteriana de Riachão de Jacuípe, onde eu sou pastor, ministro da palavra e dos sacramentos, e também a congregação presbiteriana em Conceição do Goité, onde também sou ministro da palavra e dos sacramentos naquela congregação, ok? A você que nos assiste, seja bem-vindo a este momento de devocional e estudo da palavra de Deus e que você possa ser edificado com a palavra de Cristo neste domingo, dia do Senhor, dia reservado ao culto, à adoração, ao louvor ao seu nome. E nesse momento de estudo da palavra, meditação da palavra, exposição da palavra, você venha a ser edificado com a mesma, ok? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ative as notificações para que nós possamos, de fato, proclamar mais a palavra de Deus e chegarmos a um número maior de pessoas que queiram e que precisam ouvir a palavra do Senhor, ok? Muito bem, nós vamos fazer uma exposição nesta manhã do Salmo de número 3, um salmo muito importante, como nós temos feito essa exposição do livro de Salmos, então nós vamos trabalhar o Salmo 3 nesta manhã para que nós possamos ser edificados com a palavra de Deus. Antes, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos te louvar, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, no entendimento da tua palavra, ó Deus, no crescimento, ó Deus, da tua verdade, ó Deus, em nossa vida, ó Deus, para que nosso crescimento espiritual seja evidente a todos, ó Deus, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nos ajuda, Senhor, ajuda as famílias da nossa igreja, ajuda a nossa igreja, Senhor. Faça com que os nossos membros, ó Deus, reconheçam que há a graça de Cristo, que precisam da graça de Cristo em tudo que fazem, Senhor. É o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no Salmo número 3. Deixe a sua Bíblia aberta no Salmo número 3. Um salmo muito importante na vida cristã, um salmo importante na nossa caminhada como igreja do Senhor Jesus. O Salmo 3 é um salmo importantíssimo na nossa vida, ok? Muito bem. Deixa ele aberto que nós vamos explicando ele à medida que nós vamos fazendo a exposição do mesmo, ok? Muito bem. Veja, é um salmo, o livro dos Salmos, como nós temos dito, é um livro que fala da anatomia de todas as partes da alma humana. A alma humana, ela precisa de fato da graça de Cristo, desse autoexame que o livro de Salmos nos propõe, nos coloca. O livro de Salmos, ele é riquíssimo naquilo que nós chamamos de poesia, mas também ele é riquíssimo naquilo que nós chamamos de louvor ou de hino, né? Tanto é que o saltério ele é classificado dessas três formas: salmos, cânticos e hinos espirituais. É desta forma que o livro de Salmos é classificado no Novo Testamento, atestado pelo apóstolo São Paulo. Mas aqui nesse texto é um texto muito rico para nós, que é um texto que fala da confiança de Deus, a confiança em Deus na adversidade, ou diante da adversidade. Esse é o tema da nossa exposição nesta manhã. E nós vamos explicar verso a verso desse texto. À medida que nós vamos avançando, nós vamos aplicando a palavra, aprendendo e crescendo com ela. A título de introdução, é bom lembrar que é apropriado que o primeiro salmo de lamento do livro do Saltério seja cheio de confiança. Esse é o primeiro salmo de lamento que nós temos no Saltério. Lembra que o Saltério começa com a porta dele, o Salmo 1 e o Salmo 2. O Salmo 1 falando da bem-aventurança daquele que teme ao Senhor. O Salmo 2 fala do glorioso Rei que o Senhor institui no meio do seu povo, que é o Senhor Jesus Cristo, certamente, no segundo plano da profecia preconizada no Salmo 2, mas também, no seu contexto imediato, aplica-se a Davi, o rei vitorioso que o Senhor institui como seu ungido naquele contexto. Já o Salmo 3 já apresenta de fato agora o lamento do salmista, aquilo que o salmista de fato lamenta na sua vida. E é apropriado que o livro do Saltério comece exatamente com o primeiro salmo de confiança, de lamento, né? O primeiro salmo de lamento, apresente a confiança em Deus. Por quê? Porque durante toda a coleção do Saltério, a confiança e os louvores formam partes significativas dos lamentos. Quando você estuda o livro dos Salmos, o Saltério como um todo, você vai descobrir que há muitos livros, há muitos salmos que são lamentosos, são cheios de lamentos, são orações lamentosas. E nessas orações lamentosas, de fato, haverá uma nota importante, que é a nota da confiança em Deus. Você está passando por adversidade, você está passando por problemas,
por dificuldades, e o Salmo ele vem exatamente em encontro a essa necessidade, aplicando a palavra de Deus aos nossos corações de maneira indubitável, de maneira única, de maneira singular. Veja, e é interessante isso porque isso testemunha o fato de que a fé dos salmistas era firme. Apesar das circunstâncias lamentáveis que eles enfrentavam, foi firme porque eles conheceram o Senhor por experiência, mas também por revelação. O fato de conhecer ao Senhor através da experiência dura da vida, de se verem exilados, nós vamos ver isso nesse contexto do Salmo de número 3, porque o contexto está apresentado, se bem, a situação vivencial do Salmo 3 é apresentado logo na epígrafe, no início do texto, ou no título do Salmo, quando diz assim, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. É um salmo que atribui, que localiza-nos dentro do contexto vivencial em que o salmista está vivendo, enfrentando a sua dificuldade. Então, é um salmo, os lamentos eles vão ser importantes, porque eles vão falar para nós de que a firmeza da fé desses crentes no Antigo Testamento conheceram primeiro o Senhor através da experiência dura da provação de fé, mas também por meio da revelação que Deus se mostra e se revela a ele. O Salmo é atribuído a Davi, como nós já vimos, pelo título, né? Aqui ele diz assim, ele diz Salmo de Davi, né? Ele vai falar Mizemor le David, é uma ideia muito importante a gente considerar isso. E ao colocar isso aqui para nós, o título do Salmo, né? O título do Salmo, ele mostra para nós exatamente isso. Quando ele coloca lá Mizemor le David, quando ele faz isso, ele está dizendo assim, olha, é um salmo de Davi, é um cântico de Davi, é um hino de Davi, é um louvor de Davi, quando ele fugia de Absalão, o seu filho. E nós sabemos o contexto por que Davi foge de Absalão, seu filho. Vocês devem lembrar, por exemplo, no contexto da passagem em questão, que é focalizada de modo interessante lá em 2 Samuel capítulo 15, versos de 13 a 17 até o verso 22, na verdade, do verso 15 ao verso 22, vai narrar esse episódio da fuga de Davi. Mas por quê? Porque acontece uma grande catástrofe na família de Davi. Nós sabemos disso por causa da narrativa bíblica que coloca para nós. Lembrem-se que Tamar, ela é estuprada pelo seu irmão Amon. Absalão fica revoltado porque Davi não faz nada, então Absalão fica revoltado, vai lá e mata Amon, e com isso ele começa a perceber que o rei não está governando como deveria governar, e de fato ele vai, se levanta, faz um levante de vários homens para tirar Davi do trono. Davi, com medo de morrer, Davi foge do trono e Absalão assume o governo da nação naquele contexto. E é interessante isso, porque Absalão começa a perseguir o seu pai, né, até matá-lo para poder usurpar o trono. Isso é interessante no contexto em que o salmista coloca este texto, esta bela poesia para nós. Então nós vemos exatamente isso, que a maioria dos comentaristas modernos tem dificuldade, por exemplo, de aceitar a autoria de Davi deste salmo, porque o tom de confiante do salmista parece conflitar com o relato da fuga de Davi por causa de Absalão, seu filho, como nós vemos no capítulo 15 de 2 Samuel, dos versos 13 em diante. Então, quando nós olhamos ali, parece que há um conflito entre o dito de confiança que aparece no Salmo 3, parece entrar em conflito com a situação vivencial de Davi no contexto da fuga em relação a que ele fugia de seu filho. Mas a primeira parte do Salmo, né, o lamento, reflete a ansiedade e a profunda preocupação do salmista em apuros, ou seja, ele está se vendo em apuros, e a primeira parte do Salmo vai retratar desse dilema, deste drama, desta maneira vivencial que Davi está experimentando o sofrimento. Mas note o seguinte, mas isso logo se tornou uma confiança quando ele viu a proteção de Deus sendo estendida até ele. Não é impossível que o Salmo venha desse evento, não é impossível, não é uma coisa... Não pode ser que foi no momento em que Davi foi perseguido por Absalão. Sim, pode ser, porque há os dois elementos importantes. Primeiro, o elemento da angústia e sofrimento por causa da perseguição, e no segundo momento ele confia em Deus e consegue de fato descansar no Senhor e confiar na sua providência. Isso é muito claro no Salmo. Veja, a oração de Davi aqui diz respeito ao crescente número de adversários que desejavam destruí-lo e minar a sua fé em Deus.
Um perigo constante para os fiéis neste tempo em que nós vivemos, neste momento crucial que nós vivemos da história humana, nesse contexto em que a história do mundo está conturbada por causa das incertezas quanto ao futuro. O que vai acontecer conosco depois desta pandemia? Como vai ser a igreja? Como vai viver a igreja? De que maneira nós vamos ser crentes? De que maneira vamos estar diante de Deus? De que maneira nós vamos de fato sair desta batalha, dessa adversidade? Isso é um ponto importante que nós temos aqui no texto. O mundo procura minar a nossa fé, tirando-nos de nós a oportunidade de estarmos juntos, louvar a Deus, cantar louvores a Deus, e isso com a desculpa da pandemia propriamente dita, quando na verdade nós vemos que há muito aspecto político por trás. Mas note, o texto ele é muito claro, ele apresenta para nós, se você ler o Salmo 3, você vai perceber no Salmo 3 que Davi, ele consegue olhar para o número crescente de adversários, se desespera por isso, lamenta por isso, chora por isso, e é um perigo constante também para todos os crentes no mundo de hoje. Embora o Salmo 3 seja um lamento por causa da grande ênfase na confiança em meio à oposição, este salmo ele pode ser classificado, ou melhor descrito, como um hino de oração. Embora o lamento esteja presente, mas é uma oração que Davi apresenta a Deus, pedindo para que Deus o livre dos seus perseguidores, dos seus algozes, daqueles que querem destruir a sua vida e a sua existência. E diante disso, diante desse contexto que nós já vimos, nós vamos agora entrar na exposição deste salmo precioso para nós. Ok? A primeira verdade que nós precisamos aprender é que apesar de inúmeros adversários que se levantam contra Davi e zombam da sua fé, o servo eleito do Senhor encontra confiança na proteção do Senhor, que ele ora por sua vida, por sua vitória, para que ele contemple a sua vitória sobre os ímpios. Veja como é que ele faz isso. Primeiro, o salmista, ele relata um número crescente de adversários, dos seus adversários, que procuram destruí-lo e minar a sua fé, mas encontra confiança nas provisões gloriosas de Deus para com ele. Está aí nos versos de 1 a 3 do nosso texto. E como é que ele faz isso? Primeiro, ele clama ao Senhor porque muitos se levantam contra ele. Olha o que diz o verso 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Então, ele reconhece que há um número crescente de adversários. Aqueles que se levantam contra ele constantemente. Então, ele clama ao Senhor. Note o texto. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E aí é interessante porque essa palavra Senhor que aparece no nosso texto, né, aqui a palavra Senhor que está aqui diante de nós, é um texto muito interessante. Ele coloca aqui a palavra, quando ele vai falar sobre o Senhor, né, ele vai colocar aqui uma coisa interessante. Ele vai usar a expressão Yahvé. E é interessante isso, porque o nome aqui que deveríamos esperar seria o nome, talvez Adonai, pela maneira como foi traduzido aqui, mas o nome aqui é Yahvé. A versão a Almeida Corrigida vai traduzir com Senhor com versalete, com as letras garrafais, maiúscula. De fato, traduz como está no texto original hebraico, que significa Senhor. Aqui, na nossa tradução, na versão Mara, se traduz Senhor com S maiúsculo, como indicando a palavra Adonai, quando na verdade a palavra que aparece lá é a palavra Yahvé, indicando o Deus da aliança, o Deus pactual, o Deus que se relaciona com o seu povo. E aí apunta para o fato de que que Davi ora a Deus como sendo como aquele que é tudo para a vida dele, tudo que é grandioso na vida dele. Ele diz, Senhor, olha, veja, o número dos meus inimigos se aumentam, o número dos meus inimigos se multiplicam, o número dos meus inimigos estão crescentes. Mas não apenas isso. Ele vai mostrar que o esforço desses inimigos é destruir e minar a sua fé em Deus. Verso 2, ele diz isso, olha o que ele diz.
São muitos os que dizem, não há em Deus salvação para ele. Ele agora explica que eles provocam a sua fé em um esforço para destruí-lo, ou seja, eles tentam minar, destruir a fé do eleito de Deus, mostrando, olha, não há quem o livre, não há Deus que o escape da nossa mão. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Deus não está do lado dele, Deus não está cuidando dele, Deus não está tratando dele. Recentemente, agora, vi umas notícias muito tristes nas mídias sociais, de uma cantora gospel que morreu de Covid-19 agora, recentemente, e vi os comentários dos ímpios em relação à vida desta mulher, dizendo que aonde está o Deus dela, o Deus dos crentes, eles falam tanto que Deus cura e cadê Deus não curou? E esses pregadores da teologia que dizem que tudo pode ser curado por meio da oração, aonde está o Deus? Veja, há uma empreitada em minar a nossa crença no Deus soberano, no Deus gracioso. O que esses ímpios ignoram é que Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer. Ele não é obrigado a curar alguém, ele não é obrigado a restaurar a saúde de ninguém, ele não está confinado aos meus desejos, ainda que seja a minha ansiedade que alguém seja curado. De fato, é apenas a vontade soberana de Deus que assim o faz. E nesse momento em que Davi é atacado desta forma, no seu questionamento, Deus não está olhando para você, Deus não está cuidando de você, a sua fé pode estar sendo agora atacada, e Davi se recusa a aceitar a minação da sua fé, ele se recusa a aceitar a destruição da sua crença em Deus, ele continua avançando. E aí como é que ele faz isso? Ele expressa a sua confiança na providência e na provisão de Deus para com ele. Verso 3, ele diz, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Duas coisas se destacam aqui neste verso 3. Veja, ele diz que a despeito ele usa porém, essa expressão porém, essa preposição que coloca aqui, indica o contraste entre aquilo que está sendo feito e aquilo que é feito posteriormente como algo mais importante. E aí ele vai dizer assim, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Por que ele fala que Deus é o escudo? Lembrem-se que os homens que saem com Absalão saem com a força armada. Está Davi ali no deserto. Eles vão atrás de Davi com escudos e lanças. Veja, a nação israelita naquele contexto tinha poucos escudos, poucas lanças, poucas armas bélicas. E aqui de maneira muito interessante, agora o escudo era uma coisa cara, né? Geralmente os inimigos de Israel tinham muitos escudos, mas aqui ele diz que o escudo dele é o Senhor, o protetor dele é o Senhor. Não importa quantos dados inflamáveis do maligno, do mal, da maledicência, da falta de caráter de alguns sejam lançadas sobre ele, porque ele confia em Deus. Deus é o seu escudo. Isso é importante para nós. Nós precisamos considerar isso de maneira muito, muito própria como crentes que confiam na graça do Senhor. E ele ora a Deus pedindo para que ele diga assim, ele diz, Senhor, tu és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Veja, e é interessante aqui porque ele coloca algo interessante, diz que Deus é a glória dele. Qual é a glória dele? É Deus. Quem me colocou no trono foi Deus. Por isso que ele diz, exaltas a minha cabeça. O sentido aqui é exatamente, eu que sou o rei, eu que governo sobre a nação, mas o Senhor é que é meu escudo, o Senhor é quem me protege, o Senhor é quem cuida de mim. E isso é importante na vida cristã. Isso nos leva para o nosso próximo passo do Salmo. Em segundo lugar, o salmista também ele renova como é que ele expressa a sua confiança em Deus diante da adversidade, gente. Segundo, o salmista renova a sua coragem diante das grandes probabilidades, porque o Senhor o sustentou durante a noite em resposta da sua oração. Nós vemos aqui que Davi ora, mas qual é a resposta de Deus? Qual é a ação de Deus em relação a isso? Nos versos de 4 até o verso 6, o salmista vai mostrar para nós algumas coisas interessantes. Primeiro, ele vai louvar a Deus porque a sua oração foi imediatamente respondida. Verso 4, ele diz assim, com minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. E aí é interessante porque ele diz assim, que o Senhor o responde do seu santo monte. Aqui no verso 4 é uma coisa impressionante para nós, né? Porque a versão
corrigida, vai colocar assim: com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Ele vai dizer, e ouviu-me, né? Ele já me ouviu. E aqui é interessante porque a nossa versão diz que Deus, ele fez o quê? Ele de fato com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Ou seja, Deus ouviu, Deus atendeu a oração do salmista, Deus atendeu a oração daquele que teme a Ele, daquele que louva a Ele. E aí é interessante nós considerarmos isso. Agora, veja, no verso 5, o que o salmista faz? Ele agora explica que Deus o sustentou durante a noite. Verso 5, ele diz, deito-me, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Ele não se deixa se desesperar. Ele não deixa com que a angústia, a provação, a dúvida, a incerteza tome conta do seu coração e roube-lhe o sono, roube-lhe o repouso do corpo, roube-lhe a tranquilidade da alma. Não, o salmista ele vai de maneira muito interessante apresentar-nos a solução para o problema, que é confiar em Deus. No verso 5, ele ratifica isso dizendo o seguinte, olha, ele deito-me e pego no sono, ou logo pego no sono, como algumas traduções colocam, e acordo porque o Senhor me sustenta. Veja, eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, me soergueu, mostrou a sua providência, mostrou o seu cuidado, cuidou de mim de maneira única e benevolente para com a minha vida. E isso é importante nós ressaltarmos na vida como igreja do Senhor Jesus. E aí é nosso caminho, a nossa diretriz, a nossa maneira de caminhar a vida cristã é confiar em Deus e no seu pacto, na sua graça, no seu amor e na sua bondade para conosco. Isso nos leva agora para uma terceira implicação de como o salmista renova a sua coragem diante das grandes possibilidades que Deus apresenta, porque Deus sustentou a sua vida durante a noite em resposta à sua oração, é porque ele expressa a sua confiança renovada diante de Deus, diante das grandes chances que Deus o outorga. Verso 6 ele diz assim, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Por que ele não tem medo? Por que ele não tem medo? Porque ele viu que o Senhor está sustentando ele, que Deus está cuidando dele, que Deus está tratando dele. Nosso papel como igreja do Senhor Jesus é confiar exclusivamente na bondade de Deus, na graça de Deus, na mão provedora de Deus, na mão protetora do Senhor. É o Senhor quem assim o faz. E ao fazer isso, o salmista ressalta-nos que de fato há uma ênfase na certeza de que Deus, ele de fato faz assim. Veja, no verso 6, quando ele diz assim, que não tem medo de milhares de povos, ele tem medo do exército que Absalão se levantou contra ele. Porque ele agora, depois da oração, ele encontra revigor, ele encontra resposta, ele encontra força, ele encontra dinâmica, ele consegue agora enfrentar os problemas da vida porque está debaixo de oração. Como seria interessante nós, Igreja do Senhor Jesus, confiarmos no Deus de toda oração. Confiarmos no Deus de toda a graça, de toda a misericórdia, de todo amor, de toda a bondade. Seria interessante nós reconhecermos que Deus, e somente Deus, é o nosso Senhor absoluto de todas as coisas. Que nós possamos de fato confiar desta forma em Deus, confiar de forma graciosa. Isso nos leva para a nossa terceira e última proposição que este salmo nos coloca. A terceira proposição que o salmo nos levanta é que o salmista antecipa a vitória completa para a libertação. Ele consegue agora antever a sua vitória completa da sua libertação nos versos de 7 até o verso 8. E a pergunta que surge à nossa mente é como é que o salmista faz isso? Como é que ele consegue encontrar esta confiança em Deus no meio da adversidade, diante da adversidade? E como é que ele consegue agora ver antecipadamente essa vitória do Senhor? Veja, está aí no verso número 7, o que ele diz? Ele pede ao Senhor que o livre. Verso 7, o que ele diz? Parte A, verso 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Então, a primeira coisa que ele faz é pedir para que Deus o salve, que Deus o livre. E aí ele faz isso de maneira muito interessante, porque ele faz isso através de uma oração de livramento, uma oração de socorro. Levanta-te, Senhor, ou seja, apressa-te, Senhor. Essa expressão, levanta-te, né, no verso de número 7, é uma expressão muito interessante, né? Porque ele vai dizer assim, ergue-te do trono, a ideia de levantar-se do trono. Quem?
Yahvé, levanta-te do trono, Senhor. Mostra o teu governo, mostra a tua soberania, mostra o teu poder sobre os homens. Isso é importante para nós. Isso é fundamentalmente importante para a Igreja do Senhor Jesus. Agora, isso nos leva também para um outro aspecto importante neste salmo, né? Veja, o Salmo 7 aponta para esta visão de que ele pede que Deus o livre. Mas não apenas isso, ele antecipa em sua oração que será uma grande libertação do Senhor em relação aos seus inimigos. Verso 7 ainda, verso 7, segunda parte. Pois feres nos queixos todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Olha que coisa interessante aqui. O salmista agora ele faz uma oração imprecatória. Ele apresenta uma oração de juízo sobre aqueles que de fato se levantam contra ele, se levantam contra o seu ungido, se levantam contra o Senhor na pessoa do salmista. Aí o salmista diz assim, olha, Senhor, levanta-te, salva-me, Deus meu, porque essa expressão aí, essa locução que eu coloquei, pois, né? Essa palavrinha pois aqui, essa conjunção, pois, porque a preposição, a conjunção que, né, que é pois ou porque, o que ele faz? Levanta-me, salva dos meus, porque tu feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. É claro que aqui ele está usando um paralelismo sinonímico dentro da oração imprecatória. O que é o paralelismo sinonímico? Nós já explicamos isso várias vezes quando nós explicamos os salmos. É quando a linha de pensamento ela está paralela com a outra e é sinônima. Uma coisa é sinônima da outra. Por exemplo, assim, pois fere nos queixos, né, todos os meus inimigos, e a palavra e depois, e aos ímpios quebram os dentes. Veja só, a palavra que aparece assim, fere nos queixos, é a mesma coisa que destruir os dentes. E também lá na frente, quando ele diz assim, todos os meus inimigos, é a mesma coisa que os ímpios, né? O que é que ele faz com todos os inimigos? Feres, a mesma coisa que quebra. Então, a ideia aqui é um paralelo sinonímico de natureza antitética, de uma coisa se contrapondo à outra, de maneira muito interessante. Na verdade, uma análise que ele faz do paralelismo é negativa, né? Feres, destrói. Então, a ideia aqui é mostrar a ênfase do juízo de Deus sobre aquele que não teme a Ele e que persegue o seu povo. Se você é alguma pessoa que não é crente, que nos acompanha neste momento, que não tem o temor do Senhor, mas que persegue a Igreja de Cristo, eu quero te dizer uma coisa, a ira de Deus cairá sobre aqueles que perseguem o seu povo, o povo do Senhor. Precisamos tomar cuidado com isto. Agora, isso nos leva também para um outro elemento importante neste salmo, no verso 8 agora. O salmista, ele coloca-nos frente a frente com a questão de que ele reconhece que a libertação ela vem do Senhor. Verso 8. Olha o que é que ele diz. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. O salmista ele se recusa a empreender alguma briga bélica, guerra bélica, para levar a sua própria existência, sua própria vida, sua própria alma. Não, o esforço não é meu, a minha vitória não vem do meu braço forte, da minha mão, não, vem do Senhor. Ao colocar isso, o salmista, de maneira muito interessante, nos coloca frente a frente com a verdade de que Deus é soberano na salvação. É o que diz assim, do Senhor é a salvação é dele, não é nossa, não somos nós que compramos a salvação, não somos nós que motivamos a salvação, não somos nós que levantamos a mão e dizemos assim, eu quero seguir a Deus, eu quero seguir a Jesus por meu próprio emprego, pela minha própria iniciativa. Não, é o Senhor que nos salva soberanamente. Fazendo isso de maneira única e singular, nos salvando, nos resgatando, nos trazendo a comunhão com Ele. Ao fazer isso, o salmista agora exalta a majestade grandiosa de Deus. Ele exalta o poder soberano do Senhor. Ele exalta o poder gracioso de Yahvé, mostrando que somente Ele, unicamente Ele é quem salva o seu povo. O que nós podemos aprender aqui deste salmo e aplicar à nossa vida como igreja do Senhor Jesus? Algumas coisas nós podemos aprender aqui neste salmo e aplicar a nossa vida como igreja do Senhor Jesus.
A primeira coisa que nós aprendemos aqui neste salmo, certamente, é a importância de orarmos a Deus diante das nossas adversidades. As adversidades que nós enfrentamos, as lutas que nós batalhamos, as batalhas que nós enfrentamos, de fato, precisam ser conhecidas do Senhor através da oração e da súplica. Uma outra verdade que nós aprendemos é que, diante de toda adversidade, nós não podemos esquecer que temos um escudo, temos um protetor, temos aquele que cuida de nós, que é o Senhor. Então, por isso, nós devemos confiar no seu cuidado, mesmo na adversidade, confiar no seu cuidado mesmo nas nossas lutas, confiar na bondade do Senhor no meio de todo o caos que nós enfrentamos, em todo o caos que nós vivemos neste mundo atual. Deus está no controle, Ele é aquele que governa sobre tudo e Ele cuida de nós. Isso nos leva para um outro ponto importante. Precisamos aprender a confiar, sossegar o nosso coração em Deus. Lembre-se do dito de Santo Agostinho. Ele disse: Senhor, o nosso coração vive desassossegado enquanto não encontra descanso em Ti. Descanse o seu coração no Senhor. Como o salmista fez: eu deito e logo pego no sono, e acordo, porque Tu, Senhor, me sustenta, Tu me mantém. Ele vai repetir isso no verso 4 de maneira muito interessante. Mas aqui no verso 3º, no Salmo 3º, ele vai repetir isso no Salmo 4. No Salmo 3º agora, ele de fato ele dá um emblema de que Deus ele cuida de nós durante a noite. Deus cuida de nós durante o nosso sono. Por que perder o sono na hora do caos? Por que perder o sono na hora do desespero? Por que perder o sono na hora das adversidades? Se nós temos Deus que cuida de nós. E por fim, nós aprendemos também que Deus não apenas cuida de nós, Deus peleja por nós. É nos dito no Salmo que o Senhor se levanta como o Senhor soberano para salvar o seu ungido, para salvar o seu povo, para salvar o seu eleito. Que nós possamos, como igreja do Senhor, reconhecer isso. Reconhecer que somente Deus é o nosso escudo e a nossa proteção. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos tenha graça segundo a sua vontade soberana. Vamos orar para que a palavra de Deus seja aplicada ao nosso coração. Em nome de Cristo. Amém. Senhor, obrigado, Deus, porque a Tua palavra, Deus, foi pregada e exposta, Deus, neste momento, Senhor. Que o Senhor possa aplicar em nossos corações. Que o Senhor possa, de fato, Deus, manifestar o Teu amor e a Tua bondade, Deus, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, Pai. Abençoa a nossa igreja, Deus, a nossa congregação. Abençoa os nossos irmãos, Deus, em Cristo. Que o Senhor possa dar graça e misericórdia a cada um de nós, Senhor. É o que nós te pedimos, te oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e que o Senhor possa de fato aplicar essa palavra que nós ouvimos ao nosso coração e à nossa vida cristã. Logo mais à noite teremos mais uma exposição da palavra do Senhor.